Efésios capítulo 2. A partir do verso 19. Efésios capítulo 2, a partir do verso 19. Nossa pastora hoje, minha esposa, não pôde estar conosco. Ela de repente adoeceu. Ainda queria vir se arrastando a si mesma. Eu disse, não, pelo amor de Deus, fica em casa, que aí você não vai conseguir ficar à vontade, né? Mas ela tentou até nas últimas. Efésios capítulo 12, a partir do verso 19, diz assim: portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Deixa eu só repetir esse versículo para frisar mais. Portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Juntos somos sua casa, edificados sobre os alicerces ou sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas. E a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Nele somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. Por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação. Por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação de Deus vive por seu Espírito. Amém? Estamos aí no primeiro dia, nosso culto de primícia. Eu havia falado ontem que são dias que a gente vai recebendo palavras, decretos de Deus, ferramentas, para que o que vai vir durante o ano até os próximos anos, nós possamos estar equipados, preparados, ligados e conectados com os céus. E vocês que estão aqui nessa noite, vocês vão ser testemunha do que eu estou falando nisso aí. Se você guardar nesses 3 dias as palavras que vão ser liberadas aqui, vocês vão ver que durante o ano vocês vão lhe deparar com situações que são desafiadoras, que vão levar vocês a uma provação, a desafios. Mas se você guardar a palavra no seu coração, nesses dias que nós estamos aqui, com esses fundamentos, com esses alicerces, com certeza você irá conseguir se sobressair. O verso 20, ele diz assim: juntos somos sua casa, edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, e a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Irmãos, a gente já vem aí um tempo, desde 2019, se eu não me engano, acho que 2019, a gente vem tentando trabalhar junto com todos vocês nessa uma mentalidade, não apenas uma mentalidade de um pastoreio, mas uma mentalidade para uma visão mais ampla, vamos assim dizer, uma visão mais apostólica. Porque hoje, quando você chega numa igreja, a quem geralmente é o líder principal? É um pastor. Não é verdade? Sim ou não? Quem é o pastor da sua igreja? É assim que funciona? Só que, conforme a base da Bíblia diz que os nossos fundamentos, os nossos alicerces, a nossa vida interior sendo edificada na palavra, é através de quem? Dos fundamentos de quem? De um pastor? E? Dos apóstolos e profetas. São pessoas que têm uma unção deliberada sobre a sua vida, e também aconteceu na época apostólica, aonde eles lançaram alicerce na vida de muitas pessoas.
E aí eles traz, o apóstolo Paulo aqui em Efésios traz a responsabilidade das pessoas, dizendo: olha, vocês não são estranhos, vocês não são forasteiros, muito pelo contrário, vocês são membros da família de Deus. O que eu entendo aqui? Alguém ficou com a família essa noite? Faz assim, só para mim. Quais os assuntos que rolam no meio da família, irmãos? São os mesmos que rolam com os amigos? E o pior, sabe o que é? É quando rola aquele assunto que é bem chato, né? Que facilmente você vai partir para uma defesa, vai partir para um argumento, ainda que argumentar não seja ruim. Argumentos não é ruim, mas quando isso está em excesso, isso que se torna tóxico. Mas quando está no convívio familiar, as conversas, muitas vezes até rola conversa de quando era criança, as presepadas que foi feito quando era adolescente, não é verdade? As presepadas que foi feito com os pais. Por quê? Porque estão em família. E os membros das famílias ali, eles não são estrangeiros. Eles são primos, são irmãos, são os pais, são filhos, não é verdade? E por aí vai. Então, com base nisso, os membros familiares, o que é que eles vão lidar uns com os outros? São áreas da sua vida que muitas vezes ainda incomoda, que não foram bem resolvidos, que não foram alinhados. Às vezes uma pessoa fica bochechudo, fica vermelho, né? Fica com a bochecha vermelha. Ah, rapaz, espera aí, é primeiro dia do ano, tem calma, só está só conversando, está só brincando. Não, mas... Por quê? Porque estão em família. E o que eu percebo assim, irmãos, eu vou tentar me expressar de uma forma para que toda a igreja ela possa compreender isso aí. O que eu percebo que a igreja de Cristo, ela tem vivenciado muitos anos sobre uma liderança de pastoreio, ainda que isso não seja errado. Mas, como o apóstolo Paulo está dizendo que somos membro da família de Deus, nós somos aqui, você, eu, nós formamos esse membro. Desse membro formamos um corpo. É como a nossa pastora sempre diz, é ferro afiando ferro. Ou seja, é naquilo que eu particularmente não consegui romper na minha vida, aí chega outro e vira uma chave no meu coração. Eu passei por esses dias que nós tivemos com a família da minha esposa, uma coisa que minha esposa falou há 8 anos. Aí veio uma pessoa lá do interior, falou a mesma coisa, e ainda me levou a praticar, e aconteceu. Aí minha esposa parou, olhou para mim e disse: bonito, né? Há 8 anos eu falo isso contigo, não fizer, ter que vir uma pessoa lá do interior, de outro estado, falar a mesma coisa, e além do mais, caminhou contigo para fazer, e as coisas deu certo. O que eu percebo, irmãos? Que lidar com os fundamentos, lidar com os alicerces pessoal, isso é mais para uma mentalidade apostólica e não pastoreio. Por quê? Porque o pastoreio, escute isso, nós quando surgimos aqui nesse ministério,
lá atrás ainda, na garagem. Alguns antigos aqui se lembram. Nós começamos com um ministério de um pastoreio, porém, destravado por quem? Quem se lembra? Por apóstolos. Uau, então, graças a Deus que a gente conseguimos ser implantado através de uma visão apostólica. Mas um ministério pastoreio, ele é comparado, escute isso, a uma maternidade. A uma maternidade. Aquelas que são mãe aqui sabem do que eu vou falar. A mãe, ele olha para o seu filho, está com 15 anos, 18 anos, 20 anos, é o menininho da mamãe. É ou não é? Não é assim, mães? Olha para o seu filho, o filho pode estar com 40 anos, chegou o menininho da mamãe. O ministério pastoreio, ele tem essa mentalidade materna. Estão se identificando, irmãos? Recebe, acolhe e retém. Sabe, eu trabalhei uma vez com um carinha que ele tinha, irmãos. Na época ele tinha o quê? Em média 45 anos. Sem mentira nenhuma. 45 anos. Fiz, tu mora com quem? Tu é casada? Tem filho? Eu fiz, não é seu casado nem tenho filho. Mora com quem? Mora com mamãe. Desse tamanho, quase 2 metros de altura, forte. Aí quando era na segunda-feira, ele chegava contando a história. Porque geralmente quando chega na segunda-feira no trabalho, né? Uns vão contar, saí com a família, né? Ou se eu fui jogar bola, né? Aquela coisa toda. Não é verdade? Eu viajei e tal, aquela coisa. Quando ele ia falar, eu saí com mamãe, fui no mercado com mamãe. Mamãe já muito mal andando, eu pego, mamãe, cuidado, mamãe. E eu só olhando para a cara dele, cara, quase 2 metros de altura. Cuidando de mamãe. E mamãe cuidando do meu filhinho. E daí eu percebo que o ministério pastoreio, ele é um ministério associado muito à maternidade. Recebe, acolhe e retém. E com isso, não desenvolve, não capacita as pessoas. Então, muitas vezes, como se diz por aí, né? Tem uma frasinha que fala, pai. Diz que é o bebê Johnson de 90 quilos. Um bebê Johnson de 90 quilos. Então o que acontece? Hoje eu percebo que algumas igrejas estão se despertando para uma unção apostólica. E qual é a diferença? Uma visão de um pastoreio, de um pastor, é apenas aqui e agora. É um passo retendo. Uma visão apostólica é uma visão mais de amplitude, do futuro. É uma visão mais estendida. É compreendendo que cada um que está aqui me olhando tem uma missão. Cada um de nós temos uma missão. Deus nos colocou nesse mundo propositalmente para termos uma. Deus colocou nesse mundo propositalmente para termos uma missão, irmãos. Então, lidar com essa transição de uma mentalidade de um pastoreio para uma mentalidade apostólica requer uma mudança praticamente de 380 graus. Mas agora não vai receber, não vai acolher, não é isso que eu estou falando. O que eu estou expressando para vocês é que precisamos compreender que o Novo Testamento foi relatado por pessoas com a visão, com a unção apostólica, para lidar com o quê? Com os fundamentos, os alicerces.
Deixa eu ler aqui 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10. A partir do verso 10 diz assim: pela graça que me foi dada, lancei o alicerce como um construtor competente, e agora outros estão construindo sobre ele. Mas quem constrói sobre o alicerce precisa ter muito cuidado, pois ninguém pode lançar outro alicerce além daquele que já foi posto, isto é, Jesus Cristo. Quem é seu alicerce? Quem precisa ser seu alicerce? Jesus Cristo. Escute isso, verso 12. Aqueles que constroem sobre esse alicerce podem usar vários materiais: ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. No dia do juízo, porém, o fogo revelará que tipo de obra cada construtor realizou. E o fogo mostrará se a obra tem algum valor. No dia do juízo. Quem vai lançar juízo? Quem vai lançar justiça sobre aquilo que eu faço, sobre aquilo que você faz? É Deus. Vamos mais adiante. Verso 14. Se ela sobreviver, o construtor receberá recompensa. Se ela queimar, o construtor sofrerá grande prejuízo, mas será salvo como alguém que é resgatado do meio do fogo. Verso 16. Vocês não entendem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Veja o que o apóstolo Paulo faz. Você é o que de Deus? Templo, morada, habitação. Você teria coragem de entrar numa casa para morar toda bagunçada, as paredes todas sujas, aí você afastava ali os móveis, um bocado de inseto? Você conseguiria pelo menos botar a cabeça no travesseiro e dormir? Da mesma forma, irmãos, é a nossa vida. A nossa vida é um templo do Senhor. Mas essas áreas que está dentro de nós, desorganizada, bagunçada, suja, como a gente pode nos alinharmos nisso aí? A própria palavra, a própria unção apostólica lida com questões pessoais, interior, com confrontos, disciplinas, ajustando a sua vida interior. Irmãos, assim, vamos lá, tem umas coisas para falar aqui, mas a gente às vezes se encontra com pessoas que um dia estiveram conosco, participaram conosco. Hoje alguns têm outras igrejas, outras não. E eu fiz a única pergunta para todas essas pessoas: você está caminhando? Ou não? Rapaz, caminho, procura uma igreja, né? Você sabe que isso vai te fortalecer, isso vai te ajudar bastante e tal. Mas, não, eu não consigo. Eu vou, visito, mas eu não consigo. Por quê? Irmãos, estou dizendo aqui de pessoas que eu não falei de uma para outra. Eu peguei separados e me deram as mesmas respostas. Eu disse: aquilo que eu aprendi no ministério está aqui dentro. Eu não consigo abrir mão daquilo ali. Eu só estou afastado. Mas áreas fundamentais dentro de mim, que foram confrontadas, foram disciplinadas, esse eu não consigo abrir mão. Então, quando eu vou visitar outras igrejas, eu não consigo acessar, porque é como se não alimentasse. A igreja não para entender? Estou falando. Eu não estou aqui dizendo, irmãos, que essa igreja é a única perfeita. Não é isso, em nome de Jesus. O que eu estou falando é que nós
hoje como uma igreja, uma casa de paternidade, mas com a unção apostólica, nós precisamos saber lidar com cada questões desafiadoras dentro de nós. E o ministério pastoreio, para desenvolver isso, esse discipulado nas pessoas, é um pouco complicado. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa aqui a você. O que existe hoje de pastores que estão excessivamente cansados, depressivos, olha, cansados. Por quê? Porque a sociedade rotulou, gerou padrão sobre a vida dessas pessoas. Exemplo. Eu já vi pessoas dizendo assim: rapaz, eu não sou de acordo. O pastor tem que chegar primeiro na igreja e o último a sair. Disse: esse aí comigo já está fora. Esse aí vai se estressar comigo. Não, é um absurdo, eu não aceito. Desse jeito, irmãos. Eu não aceito. Eu conversando com uma pessoa onde eu trabalhei, disse: eu não aceito, o pastor tem que ser o primeiro a chegar. Eu disse: pronto, se for lá, primeiro que quando for lá na igreja, que vai encontrar seus diáconos abrindo. Olha os diáconos abrindo a porta. Aí gerou um padrão sobre a vida dos pastores. E aí esses pastores começaram a tomar isso como uma carga, como um peso. E isso refletiu aonde? Nas suas famílias. Nas suas famílias. Aonde muitas pessoas começaram a exigir desses homens, dessas mulheres. E hoje, irmãos, olha, é um número absurdo de pastores doentes emocionalmente falando. Muitos. Oxe, o pastor não veio em culto não, foi? Está em pecado, é? Misericórdia, eu não vi, meu irmão. Ah, não veio, também não vou não. No próximo culto nem conta comigo. Oxe, o pastor não foi. Não me disse nada. Também não vou. E isso foi rotulando, foi gerando padrões sobre a vida de muitos pastores. Uma visão apostólica leva a pessoa a compreender que, primeiro, eu jamais serei um pai biológico de vocês. Os meus filhos biológicos só tenho 2 de sangue, que é a Yasmin e o Gabriel. Entre nós, uma certa vez minha filha fez assim, porque como a gente começou no ministério pastoreio, mentalidade, né? Minha filha disse assim: pai, olha, soubesse eu, muito ruim ser filho de pastor. Eu disse: quem disse que você é filho de pastor? Você é filho de Gilcemar e Márcia. Filhos de pastores são os filhos na fé. São aqueles que estão lá na igreja. Vocês não. Vocês são os meus filhos, Gilcemar e Márcia. Eu tive que trabalhar isso na mente deles, porque muitas vezes os filhos sofrem com isso. Sofrem, tá? E eu vi muitos relatos de algumas pessoas, alguns pastores, onde levava essa demanda para os filhos do pastor. Ah, o filho do pastor está correndo, misericórdia, meu irmão. Sangue de Cristo tem poder. O menino não para quieto no canto. Oxe, não é filho do pastor? Eu já ouvi em alguns relatos por aí afora, amados. E as pessoas começam a ter essa percepção de que quando chegar na igreja, elas precisam ser acolhidas, sim. Precisam ser abraçadas, verdade. Mas elas precisam ter uma consciência, todos nós temos uma missão. E uma igreja que tem uma mentalidade totalmente de um pastoreio, ela não consegue ter essa dimensão da missão. Não consegue. Mas uma igreja que tem uma visão apostólica e profética. Perceba-se, quando a gente vai às vezes
falar sobre isso aqui, eu não estou, irmãos, entenda em nome de Jesus, tá? Eu quero chamar a sua atenção agora. Eu quero chamar a sua atenção. Eu não estou aqui centralizando que se resume a apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Não é isso, em nome de Jesus. Porque o chamado de cada um está relativo à sua identidade. Por exemplo, tem pessoas que ela tem um prazer imenso de servir pessoas, sorrindo. Nós conhecemos uma pastora, ela é missionária, na verdade, lá em Curitiba. Eu descobri isso através dela, que ela tinha um dom de hospitalidade. Olha, você chegava na casa dela, parecia que ela conhecia você há mais não sei quantos anos. Ela abraçava você, só o sorriso da mulher. Se você chegasse estressado, se você chegasse brigado com o seu marido, ali você fazia as pazes, só no sorriso dela. Que coisa era aquela? Tem pessoas que têm vamos dizer assim, uma vocação para servir pessoas de uma grande. Tem pessoas que têm vontade de trabalhar com crianças de rua, tem pessoas que têm vontade de trabalhar entregando sopa, tem pessoas que têm vontade de trabalhar. Irmãos, tanta coisa que tem nessa vida. Essa semana nós perdemos um dos maiores atletas, né, do mundo, que foi o... Quem? Pelé. Qual foi o legado que Pelé deixou? Futebol. E você sabe que no nosso país ainda se luta um pouco sobre essa questão racial, da cor, né? Cor mais escura. E Pelé, ele tinha uma cor mais escura. Ou seja, uma pessoa morena, escuro, deixou um legado, futebol, onde tirou muitas crianças da rua. Porque eu não sei se você sabe que os esportes é uma questão mais de disciplina. As pessoas que mergulham nesse caminho são pessoas que precisam ser disciplinados, tá? Porque se caso não entrar nesse tipo de disciplina, é horário para se levantar, horário, tipo de alimentos. É uma coisa, irmão, bem regrado. E muitos atletas, inclusive atletas de cor escura, né, seguiram o exemplo dele. Mas foi o legado que ele deixou. Futebol. O que é um futebol, irmão? Um esporte. O que o esporte faz? Saúde. Sim ou não? Às vezes a gente ficamos tão na zona de conforto com o nosso corpo físico. Aí vamos levando. E nós somos templo do Espírito Santo. Aí quando chega diante do médico, olha, você a partir de hoje tem que fazer exercício físico. Você vai cortar isso aqui, cortar aquilo ali, cortar aquilo ali. Mas você passou a vida inteira ouvindo isso e você não fez. Aí lá vai, às vezes você já com a idade um pouco mais avançada, fazer caminhada, fazer pedalada, fazer isso, aquilo, outro. Irmãos, eu acho que os únicos pedaleiros, não sei nem se existe essa palavra, pedaleiros, que sai para pedalar e quando chega, porque aí você vai queimando caloria, né? Você vai suando, vai tomando água, aquela coisa toda. Você chega no local que você pretende chegar e toma sorvete. Acho que é somente eu e minha casa. Porque você perde a caloria, chega no ambiente tomar sorvete, você recuperou até muito mais do que você perdeu. Às vezes a gente chega, um calor desse e agora, chegamos, vamos tomar um sorvete. Tem que parar com isso, né, irmão? Então o que eu quero dizer para você? Que todos nós temos uma missão a cumprir aqui na terra, irmãos. Todos nós temos um destino em Deus. Só que quem fundamentou, através da palavra de Deus, os alicerces, os confrontos, os alinhamentos, foram os apóstolos. E quando nós fazemos aqui uma simulação, nós dizemos que é esse dedo polegar. Esse dedo polegar, né? Que é a identidade. E não sei se vocês sabem que se perder esse dedo da mão dá um certo desequilíbrio. E do pé também. E existia um rei na Bíblia que quando ele pegava os reis, ele tirava o quê? Os polegares da mão e dos dedos do pé. E os reis foram 70 reis, irmãos. E os reis ficavam andando, engateando, porque não tinha mais apoio.
Não conseguia mais pegar a espada, a ferramenta para lutar. Não tinha como. E o dos pés não conseguia ficar em pé. Então eles ficavam se arrastando. Então qual é a dificuldade hoje do indivíduo, do ser humano? É a nossa identidade. E quando você exerce aquilo para o qual você foi chamado para ser, você consegue desenvolver bem. Mas para isso existe o quê? Capacitação. Porque quando todos nós somos capacitados, treinados, discipulados e nos submetemos a isso, o Senhor nos mostra qual tipo de chamado nós temos. Eu me lembro uma vez, irmãos, eu estava com problema no meu carro, e daí eu teria que abrir um processo contra a financeira. E na época, o apóstolo, onde a gente estava caminhando, ali foi um dia assim, que para mim foi libertador para mim. Para mim, foi libertador. Ele ia viajar para Israel, e naquele dia que ele ia viajar, era uma decisão que eu teria que tomar, se eu abro um processo ou não. Era uma decisão, sabe? Aquela decisão que você precisa tomar, mas você não sabe se está certo, se está errado, e você quer um apoio de uma pessoa, uma ajuda de uma pessoa, né? Um incentivo. Ah, não faço não, ou então faço. Era eu no dia. Aí eu peguei e liguei para ele, ele estava já no aeroporto. Eu disse: apóstolo, olha, sobre o meu carro, e aí, o que o senhor diz? Abre o processo, não abre, não sei o quê, né? Aí foi o que ele fez. Ele fez: meu querido, vou viajar agora, tem um colega meu que está vindo ali, está na minha frente. Quando eu voltar da viagem daqui a 15 dias, a gente conversa. Eu precisava da resposta naquela hora. Desligou o telefone. Irmãos, eu fiquei, sabe? Ali eu percebi que eu estava vendo ele como meu pai biológico. Então eu estava querendo transferir essa carência, essa falta, essa falha sobre uma pessoa que sobre a minha vida não ia conseguir resolver. E a partir dali eu comecei a enxergar ele como meu pai na fé. Foi difícil para mim naquele momento? Foi. Foi assim, para mim foi constrangedor, me machucou muito, mas foi libertador para mim. É comum, sabe, igreja, a pessoa chegar no ambiente e querer ser acolhida, é comum. Porque na verdade a igreja tem que servir a sociedade. Não é a sociedade que tem que servir a igreja. Só que existe um tempo do acolhimento. Irmãos, porque senão, veja bem, em nome de Jesus, senão ele vai levar a vida inteira querendo ser abençoado sempre. Quando Deus chamou cada um de vocês, cada um de nós, para também o quê? Tem alguém aqui comigo? Para abençoar. Mas quando nós temos uma mentalidade apenas pastoral, ficamos apenas querendo receber o quê? A bênção. É abençoado. Você é abençoado. Deixa eu dizer uma coisa aqui a vocês. Os discípulos passaram com Jesus 3 anos e pouco. Jesus sabia os conflitos que os discípulos tinham, sim ou não? Jesus era pastor ou não? Jesus era apóstolo ou não? Era profeta ou não? Era. Jesus sabia todos os conflitos que eles tinham. Depois de 3 anos, Jesus chega para Pedro. Diz assim: olha, quando tu se converteres, cuida do meu rebanho. 3 anos Jesus caminhando com um cara, cheio de conflito, mas Jesus não esbarrou, não ficou parado nos conflitos do apóstolo Pedro. Irmãos, talvez essa palavra não esteja, não sei como é que está alcançando aí a sua mente, em nome de Jesus. Eu quero que você entenda que ninguém está expulsando ninguém aqui.
Mas a percepção que eu tenho é que cada um de vocês, olhando aqui para vocês, cada um de vocês tem uma missão em Deus. E que essa missão foi liberada sobre vocês desde a eternidade. Mas, todavia, contudo, cada missão tem seus processos. Isso é doloroso, irmão. Você não cai de paraquedas. Cheguei. Eu sou o cara. Meu chamado é isso aqui, para dar alimentos às criancinhas de rua. Todos que têm uma missão têm um processo. Renúncia, perda, dores, tribulações. Todos. Eu estava assistindo um vídeo, até compartilhei com a minha filha. Um carinha, ele mesmo, ele próprio. Ele tinha uma cerca na frente dele assim. Aí dizia, criança dos anos 80. Aí tinha a cerca na frente dele, né? Ele corria e pulava para a cerca. Aí criança dos anos 90. Aí ele corria, aí subia a cerca e pulava. Criança dos anos 2000. Aí chegava na cerca, olhava para a cerca. Aí tinha um negócio assim, amarrando na cerca e fez, não cai mais não. O que quer dizer isso, irmãos? É que muitas vezes a gente não desenvolve a nossa idade conforme a nossa mentalidade, ou a nossa mentalidade conforme a nossa idade. Deu para você entender? Se você realmente olhar para o seu filho na sua casa, você que é mãe, que é pai, já mais velho, já maior idade, como você olha para um bebê? Isso vai funcionar? Ei, mãe, peraí, eu estou grande já, não sei o quê. Pá. Às vezes, teve uma vez que a gente foi levar, uma das vezes nós fomos levar o nosso filho na escola, ele estava com 12 anos, 13 anos, aí a mãe fez... 12, 13 anos. Ele gostou? Mas essa visão, sabe, de materna sobre os filhos, isso está muitas vezes sendo prejudicial. Prejudicial. Olha, a gente até estava comentando de ontem para hoje, né, pessoas que nós conhecemos na nossa família, mais de 40 anos, mas se comporta como se fosse uma criança, irmão. E quando nós começamos a analisar assim, poxa, dentro da igreja de Cristo, irmãos, a igreja de Cristo é noiva de Cristo. Essa palavra noiva é só uma linguagem simbólica. A gente precisa... A gente está filmando, né? Tem algumas canções que nós cantamos que diz assim, eu, usa muito o singular, eu. Mas a noiva de Cristo não é o singular, é um plural. É o nós. Eu ia até falar o trecho da música aqui, mas eu não. Por quê? Eu não sou noiva de Cristo só individual. Eu sou noiva de Cristo coletivo. Você é noiva de Cristo coletivo. Irmãos, um cara mais velho, seus 30 anos, casando com uma menina de 13 anos. Como é que se chama isso? Você acha que Jesus vai se casar com uma criança? É? Acho. Rasgou, velho. O que eu quero ministrar aqui sobre vocês é essa mentalidade, essa visão apostólica. Não é querendo ferir vocês, irmãos, em nome de Jesus, tá? Mas é querer trazer sobre vocês um despertar. O que nós fazemos aqui no culto, escute isso. Olha para cá. O que nós fazemos aqui no culto precisa ser um reflexo
da nossa casa. Porque senão o culto vai ficar pesado. O que nós precisamos fazer aqui não é pedir nada a Deus. Parece até que tem um mendigo na barriga, né? É um pede, é um pede, Senhor, me dá, Senhor, não sei o que, Senhor. Mas é tentar trazer do seu lar uma adoração que você edificou lá na sua casa. Chegar aqui, olha, até se não tiver playback para tocar, você flutua na unção de Deus. Dá para você compreender isso? Então eu percebo, amados, que o Senhor tem despertado alguns líderes evangélicos, para começar a compreender, porque eu imagino, amados, cada um de vocês tem um potencial em Deus tão grande, mas tão grande, que isso destravado em cada um de vocês, o inferno já começa a se tremer. E nessa visão de um apostolado, ministério profético, é um dos ministérios, você vê que é a questão apóstolo, profeta. Profeta aponta para onde? No futuro. Um lida com a identidade e outro lida apontando onde está essa identidade, em Deus. Dá para você compreender isso? Então o que acontece? Muitas vezes as guerras espirituais, elas existem, e muitas vezes as trevas, elas ficam meio suspeitas de você, de mim, do chamado que cada um de nós temos, o potencial que nós temos. Mas por reter esse chamado, reter essa unção, é que acaba se adoecendo muitas vezes em 3 áreas: espiritual, emocional, e vai refletir aonde? No físico. Quem esteve aqui de ontem para hoje? Alguém escutou o testemunho do nosso profeta? No físico, foi isso? Falou da mãe dele, no físico. Fez o exame, não apareceu nada. Por quê? Mas não frequenta a igreja, não sei o quê. Tudo bem, mas tem uma missão ou não tem? Tem uma missão ou não tem? Uma pessoa que fica ocioso na presença de Deus, ela consegue, pessoa ociosa, eu já menti sobre isso aqui, pessoa que não está na missão, não está debaixo da agenda de Deus, não se encontrou em Deus na sua identidade, é uma pessoa ociosa, ela gosta muito de observar, e ela consegue em pouco tempo contar quantas uvas tem aqui. Rapaz, eu acho que deveria ter mais uvas, isso aí está muito pouco. Por quê? Não só tem tantas uvas. Tantas? Como é que tu contasse? Não, eu estava aqui só. Por quê, irmãos? Porque não está na sua missão. Não ocupou a sua mente, não ocupou a sua vida. Porque se nós formos olhar a vida dos apóstolos, a ocupação era o Senhor. Tudo bem, a gente pode ter um lazer, a gente pode sair, a gente pode passear, pode. Mas nós temos uma missão, igreja. Não somente de ser abençoado, me abençoe, me abençoe, me abençoe, me abençoe. Acho que tem gente que já está com a marca da mão na cabeça, tanto receber a bênção. Não, querido, tem que se levantar, vamos abençoar, vamos abraçar, vamos acolher, vamos ajudar, discipular, capacitar, desenvolver. Para quê? Para a missão. Qual é a missão? Não sei. Vamos juntos descobrir nós aqui, eu e tu e eu. O fluxo apostólico, ele é assim, ele anda. É diferente da unção do pastoreio. Só o cuidado, só o cuidado, só o cuidado.
Cuidado para o menino não cair. Vai tropeçar, tira essa bolsa do meio. O menino... É ou não é assim? Os pais. Essa madrugada teve uma experiência, meu filho chegou e disse: pai, ontem no culto aqui, eu estava ali sentado, onde Flávio está, sentou ali. Eu quero dar um rolê aí. Dá uma volta aí. Depois a gente conversa isso. Eu já tinha conversado com a mãe, por mim você não vai. Mas veja lá com seu pai. Eu nem sabia disso, me saber depois. Aí quando terminou o culto, ele no meu ouvido: o rolê. Meu irmão, deixa eu chegar em casa, pô. A gente vai sentar na mesa, vai conversar, vai comer, tá lá, aquela coisa toda. E lá, pressão. Aí quando terminou de comer, ele... É o quê? Aí a mãe estava do lado, né? Eu olhei a hora, disse: 1 hora para tu ir e voltar. Aí ficou assim, tá? Aí ficaram mexendo com ele, né? 1 hora, tá, cara. 1 hora é o tempo que o menino tá saindo de casa. Aí, pai, bota mais meia hora na conta de crédito dele aí, pelo amor de Deus, pelo menos mais meia hora de cashback. Aí ele estava trocando de roupa assim, eu virei para trás e disse: olha, mais 30 minutos de crédito aí para tu. Aí ele saiu, não deu 5 minutos, ele entrou. Eu disse: já? Aí não, o menino ali ainda não foi. Tá, beleza. Quando tu sair, tu me fala, que eu vou começar a contar. Mas eu fui explicar a eles: filho, veja só, é tarde, tudo bem que a movimentação está aí e tal, mas de madrugada, não é legal, fique ligado. Eu comecei a dar algumas orientações a ele. O cordão que você tem, quem tem um cordão, né, tal. Telefone, não fique dando bobeira, tal. E a mãe... E eu lá, olha, sei que, tá, e a mãe... Olha lá, vai andar, vai-se embora, não estressa não. Depois que saí, eles... Por mim ele não tinha ido, já foi. Já foi. Esses dias eu estava conversando com ele, tá com a voz grossa, mais grossa que a do pai. Disse: ó, boy, eu vou começar a olhar para tu na tua idade agora, 14 anos, te liga, viu? Vou fazer um traço de massa ali atrás, vou botar tu pra... Vou pintar a casa. Eu disse: eu não gosto de pintar, eu não gosto de pintar a casa não. Eu disse: não gosto de pintar não, mas eu vou botar tu para pintar. Comecei a pintar, cadê ele? Ó, deu um pituço, mas rapaz, é sério isso. Mas o que eu quero trazer para vocês é a diferença. Deu para entender? O Ministério Pastoreio, ele tem um cuidado. Tem um cuidado. O apostólico, ele libera o fluxo, dá a direção, olha, assim, olha, assim. Instrui. Como a Bíblia diz, ensina no caminho. Minha esposa tem muito, pega no meu pé isso lá em casa. Olha, é no caminho, deixa comigo. É no caminho, deixa comigo. Amém, igreja? Portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Juntos somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas. Que essa unção apostólica, amados, esteja na sua mente. Que essa movimentação de Deus para nossas vidas hoje possa ser um destravar de Deus. Eu vinha segurando essa ministração, vai fazer 4 anos. 4 anos. Por quê? Porque é bom nós sermos acolhidos, nós sermos abraçados, nós sermos isso, aquilo, outro, mas percebe-se que quando as pessoas não estão na sua vocação, elas ficam em suas crises existenciais. Eu ouvi uma vez o testemunho de um pastor que sentou ele e a esposa dele, né? Aí veio a irmãzinha e o marido.
Aí o rapaz fez assim: pastor, eu vou embora da igreja, tal. Aí disse: amém. Vai para alguma igreja? Vou para a igreja tal. Glória a Deus. Deixa eu orar por tu, Senhor. Abençoa a vida do irmão aqui. Muito obrigado pelo tempo que nós passamos juntos, tal. Deus abençoe. Vou embora. Dia seguinte, o cara liga pro pastor: e aí, como é que tá aí na igreja? Conheceu o pessoal? Fui não. Por quê? O senhor não lutou por mim. Mas rapaz, compreende as coisas, irmãos? Teve outra situação que chegou o casal, a mulher detonou o pastor. Não, porque você é assim. Terminou? Vocês dois, como casal, tá legal? Aí a mulher: tá não, pastor. Há uns 6 meses. Esse meus irmãos, por favor, vamos passear, vamos. Amanhã vocês estão aqui de volta. Ai. O que quer dizer isso aí? Quando as pessoas não estão nas suas missões, elas buscam coisas para culpar as suas crises emocionais. E muitas vezes está se relatando à igreja. Ainda bem que hoje aqui nós temos o quê? Acho que 7 pastores, né, para dividir comigo esse. Porque se vier eu vou. Brincando, irmão, estou brincando. A gente recebe, a gente acolhe, mas a gente tem que saber que o fluxo do rio precisa correr. Cada um de vocês aqui, amados, tem uma missão em Deus. Cada um de vocês tem um chamado. Cada um de vocês, pessoas lá fora precisam ouvir vocês. Irmãos, eu vi um testemunho hoje à tarde, no almoço, lá em casa, que somente esse testemunho, se compartilhar com pessoas que vivem na prática que essa pessoa viveu, capaz de montar até um ministério. Tem pessoas que estão esperando você. Não precisa você receber uma unção. Agora você é um pastor, agora você isso, aquilo. Não precisa disso não, irmãos. Não precisa disso. Tem pessoas aí fora que estão passando crises, estão quase morrendo, quase com a corda no pescoço. Que se você chegar, você que está aqui me olhando, chegar e falar, e expor a expressão de Deus, o amor de Deus vai resgatar essa pessoa. Vocês sabiam disso? Ao invés de só querer receber de Deus, receber as bênçãos, mas agora também contribuir. Por isso que a Bíblia diz: é melhor dar do que... Por quê? Porque quem recebe já se torna devedor. Se eu recebo uma bênção, eu já me torno devedor de milhões de pessoas. Mas quando eu dou, já fiz a minha parte. Então essa mentalidade apostólica é o doar, é o dar, é deixar que as coisas caminhem, andem, fluem. Mas eu não vou ser cuidado. Vai ser cuidado durante o quê? A capacitação, para tentar entender como é teu chamado. Eu, antes de começar o culto aqui, cheguei ali, foi? Só a gente vai depois dar uma atenção a isso aí, dar uma melhorada, um negócio, melhorar mais, capacitado. Disse: tem algum curso? Não, pastor, eu estou vendo aí um curso, aperfeiçoar. Vamos ver aí, o que ele pode fazer isso aí? Capacitação. Está sendo cuidado? Com certeza. Está sendo cuidado. Mas a gente precisa entender que o Senhor nos chamou para um destino. Fica aí em pé, por favor. Em nome de Jesus. Uma unção apostólica, ela lida com confrontos, com dilemas. Por quê? Porque muitas vezes, amados,
nós, os líderes, temos os nossos dilemas, temos as nossas correrias. Por exemplo, quinta-feira mesmo, quem me viu aqui no culto, quinta? Me viu no culto? Menino. Não levantaram a mão ali. O meu espírito estava aqui com vocês, irmãos. Hã? Vou fazer feito o apóstolo Paulo. O meu espírito vai com vocês. Aí, não viemos. Mas por quê? Dilemas, correrias, sabe? Pressão. Chegamos em casa mais de 11 horas. Aí o pastor não veio, a pastora não veio. Não, tá na carne, meu irmão. Oxe, veio mais nada. Não, eu não venho no próximo culto, não. E a gente lá na correria, não sei o quê. Aí chegamos, mais de 11 horas, ainda recebemos a notícia triste. Nosso sobrinho tinha caído da moto e tal, e lá vai mais de 1 hora da manhã, aquela coisa toda, tá lá, dorme mais de 3 horas da manhã, se acorda cedo, aquela correrias, dilemas temos, irmãos. Mas uma igreja excessivamente pastoral, ela vai pensar nisso? Mas cadê o pastor que não chegou? Vai dar hora aí. E uma igreja que tem uma mentalidade apostólica. Não, vamos seguir o fluxo, irmão. Jesus está aqui, glória a Deus, tal. E vem que depois fique sabendo. Pastor, como é? Está tudo bem, está tudo... Viu a diferença, irmãos? Você perceberam a diferença de um para o outro? Amém? Não é que nós iremos deixar de ser igreja pastoral, não, amados. Mas excessivamente... Não é essa a visão de Deus. Não é essa a visão de Deus. A visão de Deus é fundamentos apostólicos e proféticos. Glória a Deus.